Conheçam Jill. Ela nasceu nos anos 80. Ela era uma mulher de 28 anos que vivia na Austrália. Jill nasceu na Irlanda, só que em 1990 foi para a Austrália com os pais. O que acontece é que seu pai conseguiu um emprego bom lá, então eles ficaram por algum tempo e depois voltaram para a Irlanda, onde ela terminou seus estudos. Em 2001, Jill entrou na faculdade de artes e assim que entrou na faculdade, ela logo conheceu um homem chamado Tom, por quem se apaixonou. Eles então começaram a namorar, se casaram em 2008 e se mudaram para a Austrália em 2009. De acordo com as matérias, eles se davam muito bem, se amavam demais e viviam em um apartamento naquele país. No dia 21 de setembro de 2012, Jill terminou seu expediente de trabalho. Depois disso, ela foi para um aniversário de um de seus colegas. O marido dela não estava lá. Ela ficou nessa festa por algum tempo e por volta de 9 horas da noite, ela saiu com um grupo de amigos e todos foram para um bar para poder ficar conversando e tomar alguns drinks. Por volta de 1 hora da manhã, todas as pessoas que estavam naquele bar com Jill se despediram, foram para suas casas. Ela, no entanto, não quis ir, foi com uma amiga para um outro bar e ali elas continuaram tomando alguns drinks. Por volta de 1h30 da manhã, Jill e sua amiga saíram desse segundo bar. A amiga disse que elas deveriam compartilhar um táxi, porém Jill disse que não precisava, que a casa dela era muito perto e que ela só iria caminhar por 5 minutos. Depois disso, elas se despediram, Jill começou a caminhar. Enquanto estava indo para seu apartamento, ela ligou para o irmão. Eles conversaram um pouco sobre o estado de saúde de seu pai, que não estava nada bem. Ficaram falando por um tempo pelo celular e depois ela desligou. Com isso, algumas horas se passaram, então mais ou menos 4 ou 5 horas da manhã, o marido de Jill acordou. Assim que ele olhou para a cama e não viu a esposa, começou a caminhar pela casa em busca dela. Quando não a encontrou, ele ficou preocupado, ligou para o celular dela, Jill não atendeu. Ele então ligou para o celular e para a casa de alguns amigos dela. As pessoas disseram que não sabiam de nada, falaram que eles foram para um bar, mas que depois foram embora. Quando ele soube disso, o marido de Jill saiu de casa, ele começou a caminhar pelas ruas, passou pelos bares que ela estava, não a encontrou e então por isso ele voltou ao apartamento e decidiu ligar para a polícia para falar o que estava acontecendo. Assim que as investigações se iniciaram, não só os policiais, mas o marido e os amigos de Jill também procuraram por ela. Inicialmente, os policiais estavam desconfiando de Tom, então eles vasculharam o apartamento do casal, o investigaram também, porém logo perceberam que ele não estava envolvido nesse desaparecimento e por isso Tom foi descartado. 2 dias após o início das buscas, os policiais encontraram a bolsa de Jill em uma determinada rua. O que acontece é que eles acharam aquilo muito suspeito, porque logo no primeiro dia eles procuraram naquela área e a bolsa de Jill não estava ali. No dia 25 de setembro de 2012, os policiais conseguiram imagens de uma câmera de segurança que estava no percurso que Jill fez. Ao verificar essas imagens, eles viram um momento que ela passa falando no celular. Depois disso, eles observam que ela olha para trás e acena para um homem que está de moletom azul. Após a verificação dessas imagens, a polícia conseguiu identificar esse homem. O nome dele era Adrian, ele tinha 41 anos, já tinha sido preso por alguns abusos que cometeu e na época estava em liberdade condicional. Assim que os investigadores o encontraram, ele inicialmente negou que conhecia Jill e ainda relatou que não a encontrou na madrugada. Ele alegou que estava na rua aquele dia porque tinha discutido com a namorada, então estava procurando por ela nas ruas e depois disso ele foi para casa. Como os policiais não tinham nada de concreto contra Adrian naquele momento, ele foi liberado, eles continuaram trabalhando e então resolveram verificar os registros de seu celular. Ao fazer isso, eles perceberam que na madrugada que Jill desapareceu, tanto o sinal do celular dela quanto o sinal do celular dele ficaram bem próximos naquela madrugada. Parece que em determinado momento os celulares passaram por uma cabine de pedágio, foram para uma cidade distante e depois simplesmente do nada o
sinal do celular de Jill desapareceu e somente o de Adrian continuou. A partir daí, os policiais conseguiram um mandado de busca para a casa dele, vasculharam tudo. Ali na casa, eles acharam o chip do celular de Jill, o questionaram sobre isso, e Adrian falou que não tinha ideia sobre como aquele chip foi parar ali. Depois disso, ele foi levado para ser interrogado mais uma vez, continuou dizendo que era inocente, que não tinha feito nada, até que em certo momento ele não aguentou mais e disse que iria confessar. Adrian informou que por volta de 1h30 da manhã, na madrugada de 22 de setembro de 2012, ele observou Jill caminhando sozinha. Ele falou que esperou ela desligar o celular, começou a caminhar na mesma direção e assim que ela entrou em uma determinada rua, ele resolveu se aproximar ainda mais dela e tentou dar um beijo. Quando Jill percebeu isso, ela o afastou, deu um tapa em seu rosto. De acordo com Adrian, foi aí que ele ficou com muita raiva dela. Então, depois disso, tirou sua vida, foi para casa, voltou mais ou menos 4h20 da manhã, colocou o Jill em seu carro e dirigiu para a cidade distante, onde ele a enterrou. Após essa confissão, Adrian levou os investigadores ao local onde Jill estava. Assim que a encontraram, ela foi levada para análise. Os profissionais logo constataram que ela perdeu a vida porque Adrian a estrangulou e ainda disseram que havia sinais de abuso. Com isso, no dia 28 de setembro, Adrian foi preso. Enquanto estava aguardando pelo seu julgamento, ele chegou a tentar algo contra ele, mas ficou bem e conseguiu sobreviver. Esse caso mexeu demais com os moradores locais. Eles estavam dizendo que a rua onde Jill estava caminhando de madrugada era uma rua super segura, que nada acontecia ali. Eles também falaram que tudo o que aconteceu era inadmissível porque Adrian estava em liberdade condicional e ele estava em liberdade condicional por crimes similares ao que ocorreu naquela madrugada. Após tudo sobre a vida de Adrian vir à tona, se descobriu que aos 18 anos ele cometeu seu primeiro abuso com uma menina de 16, que no mesmo ano ele fez isso com mais 2 mulheres e só então foi preso. Adrian ficou preso somente por 2 anos, até que recebeu sua liberdade condicional em 1993. Alguns anos depois, em 2002, ele foi preso novamente por ter feito o mesmo com mais 5 mulheres, foi julgado, recebeu 11 anos de prisão, ficou apenas 7 anos preso e então recebeu sua liberdade condicional. Em 2011, durante sua liberdade condicional, Adrian brigou com um homem, o agrediu, ele chegou a parar em um hospital e devido a isso ele foi julgado e recebeu 3 meses de prisão. O que acontece é que ele não ficou preso, após receber sua sentença, apelou, ficou em liberdade condicional aguardando seu recurso e infelizmente meses depois foi quando ele cruzou o caminho de Jill. Inicialmente foi relatado que Adrian pretendia lutar contra as acusações, porém depois ele desistiu e se declarou culpado do caso de Jill. Em sua audiência, que aconteceu em 2013, o marido, a família e os amigos de Jill descreveram o impacto que esse acontecimento gerou em suas vidas. Em seu depoimento, Tom disse que começou a ter ansiedade, ataques de pânico e que agora era apenas uma meia pessoa sem sua esposa. Ao final de tudo, após todos serem ouvidos, no dia 19 de junho de 2013, Adrian foi considerado culpado nesse julgamento e, ao final, ele recebeu perpétua com uma pena mínima de 35 anos. Após sua sentença, Adrian apelou. Ele disse que não concordou com sua pena mínima, pois, segundo ele, era muito longa, e ali seus advogados de defesa disseram que o cliente foi diagnosticado com um transtorno de personalidade limítrofe e alcoolismo. Eles também alegaram que Adrian teve uma infância conturbada, que tanto seu pai quanto um parente mais velho abusou dele e que quando ele tirou a vida de Jill entrou em desespero e começou a chorar. Ao ouvir o que os advogados estavam dizendo, o juiz negou o apelo. Ele disse que Adrian chorou não por tristeza, mas que chorou apenas por si mesmo porque não queria voltar para a prisão. Devido à repercussão do caso de Jill nas redes sociais, jornais e televisão, no decorrer dos anos, outras pessoas reconheceram Adrian e foram até a justiça acusar ele. Por causa disso, ele passou por mais 2 julgamentos, um em 2014, outro em 2015. O primeiro julgamento, ele foi acusado por 2 mulheres de abusar delas, e o segundo foi um homem holandês que o acusou do mesmo. Ao final desses julgamentos, ele recebeu mais 18 anos de prisão e assim aumentou sua pena mínima de 35 para 43 anos. Após isso, Adrian apelou
apelou mais uma vez. Dessa vez ele conseguiu uma redução de 3 anos e por isso ele será elegível à liberdade condicional em 2055, quando tiver 83 anos. Na época que aconteceu o julgamento sobre o caso de Jill, o primeiro-ministro Denis Neffine ofereceu suas condolências à família e disse o seguinte: "Não há dúvida de que o sistema falhou com Jill. Porém, atualmente, nós fizemos algumas mudanças e essas mudanças vão impedir o infrator que está em liberdade condicional de voltar às ruas após uma nova infração. Nossas ações são o mínimo que podemos fazer atualmente para tentar garantir que isso nunca mais aconteça." Em um post em sua rede social, Tom escreveu sobre sua esposa e disse: "Eu imaginei o tempo que teríamos juntos. Imaginei nossas experiências futuras e todos os momentos imprevisíveis e ridículos que formariam nossa existência compartilhada. Sonhei acordado com o que estaríamos fazendo em 5 anos, 10 anos, em 20 ou 30 anos. Porém, nunca chegamos aos 5 anos. Obrigado por me ensinar de forma consistente e persistente como viver, pensar e abraçar o amor totalmente. Você sempre será amada em cada momento, de cada dia." 10 anos após o que aconteceu com Jill, a mãe de Adrian quebrou o silêncio, falou com alguns jornalistas e disse que na época dos acontecimentos ela chegou a ir até a pessoa que cuidava da liberdade condicional do filho e disse que estava bastante desconfiada que ele pudesse estar agindo ainda. Essa pessoa não lhe deu ouvidos, então ela foi até o gabinete do sistema de justiça, falou com eles também e mais uma vez a justiça não lhe deu ouvidos e por isso Adrian continuou solto naquela época e depois cruzou o caminho de Jill. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante pra mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, porque faz toda a diferença pro canal. Também ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E mesmo se você não for avisado, pode vir aqui pro canal toda semana, porque eu posto 3 vídeos por semana. Clica na aba vídeos, vê os vídeos que você ainda não assistiu e coloca tudo em dia. Se puder também, assista os vídeos que você já assistiu, porque isso também faz toda a diferença pro canal, tá bom? Muito obrigada a cada um que tirou um tempinho pra vir aqui. Agradeço do fundo do meu coração. E é isso. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.